Salve, Voltamos com a nossa série Êxodo Frente e Verso e nós paramos no capítulo 3 e hoje veremos a Bíblia Ave Maria. Eu vou colocar na tela aí para vocês a capa dessa Bíblia Ave Maria, edição de estudos da editora Ave Maria, que já vimos utilizando, né, na nossa sequência, na nossa playlist do Êxodo Frente e Verso. Vamos então para o começo do capítulo 3, você vê na tela aí. Eu vou ajeitar aqui a minha Bíblia física, impressa também aqui na minha frente. E a gente vai começar a comentar, ler e comentar. Prontinho, vamos lá. Bom, de cara você vê na tela aí, a perícope Vocação de Moisés, iniciando o capítulo 3. Então, essa é a disposição do texto dentro da Bíblia Ave Maria, Bíblia de Estudo Ave Maria. Você tem a página 94, né, da Bíblia. Você tem um terço da página destinado a comentários, a notas de rodapé. Você vê aí em destaque. Você tem duas colunas, o texto colocado em duas colunas, sendo que ao lado esquerdo da primeira coluna você tem uma sequência de citações internas, referências internas à Bíblia, e também ao lado direito da segunda coluna o mesmo. Muito bem, então, Vocação de Moisés é a primeira perícope, que é dividida aí no parágrafo que vai do versículo 1 até o versículo 6. Há um segundo parágrafo que se inicia no versículo 7 e vai até o versículo 12. Há um terceiro parágrafo ainda que vai do versículo 13, vamos ver, até o versículo 15. Há um terceiro ou quarto parágrafo, já até me perdi, que vai do versículo 16 até o versículo 22. Ou seja, há apenas uma perícope, né? Uma única perícope para todo o capítulo 3. Vocês lembram qual é a Bíblia que apresentou também só apenas uma perícope? Que eu apresentei aqui. Já vimos quantas Bíblias? Já vimos a Bíblia TEB, tradução ecumênica da Bíblia. Já vimos a edição CNBB, já vimos a King James atualizada, já vimos a Bíblia do Padre Matos Soares, já vimos a NA também, né? Mas a única que trouxe até aqui uma única perícope foi a TEB, né? Então, a versão Ave Maria, neste ponto, é parecida com a TEB. Vamos ao texto. Versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. Pausa para comentário. Bom, versículo 1 segue aí a linha dos versículos 1 das outras Bíblias. Ah, claro, professor, é tudo o mesmo texto, é tudo o mesmo versículo. Sim, mas nós estamos procurando pelo em ovo, lembra-se? Nós comparamos palavra por palavra de todas as traduções, além, claro, de explorar os comentários, os insights que cada Bíblia proporciona, né? E aqui no versículo 1 é muito parecido com o arcabouço do versículo 1 encontrado nas outras Bíblias que consultamos. Um destaque aqui é que ele coloca assim: um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto. Então vimos que tem tradução que coloca para dentro do deserto, que é um pouquinho diferente. Vimos que tem tradução como a King James atualizada, que coloca Moisés apacentava o rebanho de Jetro, aí coloca assim, entre Ífenes, Reuel, aí depois ele continua, seu sogro, sacerdote de Midian, ou seja, coloca um terceiro aposto explicativo, né? É um acréscimo, uma criação do tradutor. Não há no texto original a palavra Reuel como aposto para
a palavra Jétro aqui neste versículo. Ele acrescenta, mas aqui nesta Bíblia, no versículo 1, não ocorre isto. E aí fala que chegou até a montanha de Deus Horebe. Muito bem. Aí ele dá como referências internas Êxodo 6, do versículo 2 até o versículo 13 e também o versículo 28. A gente indo para Êxodo 6, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. O que tem em Êxodo 6, do 2 ao 13? Nós temos uma perícope, segunda narrativa da missão de Moisés. Segunda narrativa da missão de Moisés. Ele vai começar assim: Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me dei a conhecer a eles pelo seu nome, Javé. Eu me comprometi, não me dei a conhecer a eles pelo meu nome, Javé. Aí o que acontece? O que o comentarista aqui quer que você saiba, que você faça, é comparar Êxodo 3, que você vê na tela, com Êxodo 6. Porque lá em Êxodo 6, daqui a 3 capítulos, mais à frente, você vai ter uma segunda narrativa da missão de Moisés. E o curioso é que algumas comparações você pode fazer entre estas duas narrativas. Por exemplo, aqui você vai ver aqui em Êxodo 3 que o nome que ele vai dar a conhecer a Moisés, o seu nome, vai ser Eu Sou o que Sou, ou Eu Sou o que Serei, etc. Que é aquele nome meio cabalístico, meio misterioso, por assim dizer. Lá no capítulo 6, um pouco mais à frente, ele já vai dizer que o nome dele é Javé. É claro que há uma explicação redacional para isso. A gente vai ver mais em detalhes. As fontes redacionais, segundo a teoria das 4 fontes, não são as mesmas. Você tem aqui um redator, lá 3 capítulos à frente você vai ter um outro redator, que vem de uma outra cultura um pouco diferente. É israelita? É israelita, mas não é exatamente da mesma, digamos assim, tribo, do mesmo clã e nem da mesma época. Então é por isso que aqui você vai ver, aqui mais à frente você vai ver Deus falando que o nome dele é Eu Sou o que Sou. E lá, daqui a 3 capítulos, você vai ver ele dizendo que o nome dele é Javé. Ele diz assim, de novo, versículo 3 do capítulo 6. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome, Javé. É o tal do Yavé ou Yarvé. Eu me comprometi com eles a lhes dar a terra de Canaã, a terra onde levaram uma vida errante e habitaram como estrangeiros. Ouvi o clamor dos israelitas oprimidos pelos egípcios e lembrei-me de minha aliança. Por isso diz aos israelitas: Eu sou o Senhor, vou libertar-vos do jogo dos egípcios e livrar-vos de sua servidão. Ou seja, é igualzinho, é o mesmo esquema que você vê aqui no capítulo 3 que você vê na tela aí, que nós estamos começando a ver, tá? Então, há um paralelo muito interessante, muito íntimo entre o capítulo 3 de Êxodo e o capítulo 6 de Êxodo. Veja que no capítulo 6 de Êxodo, contudo, fica mais claro, fica mais clara, digamos assim, a intenção de Deus para com o seu povo de tirá-los, libertá-los da opressão, e isso fica um pouco mais assim, fica claro, porém não tão claro aqui no capítulo 3. Por exemplo, lá no capítulo 6, no versículo 7, ele vai dizer assim: Eu vos tomarei para meu povo, coisa que não é dita aqui, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Quer dizer, uma repetição dessa afirmação, e assim por diante. Então lá é mais claro, lá no capítulo 6. Aí ele manda ler também o versículo 18 desse capítulo, que diz assim: quando o Senhor falou a Moisés no Egito, ele os fez nestes termos. Aí vai dar uma nova ordem, que não é exatamente a mesma. Eu sou o Senhor, repete ao faraó rei do Egito tudo o que te digo. E Moisés respondeu-lhe: eu não tenho o dom da palavra, como me ouvirá o faraó? Quer dizer, na verdade, é assim, uma repetição do que é dito aqui no capítulo 3. Assim, em resumo, tirando a parte do capítulo 6, que trata da genealogia de Moisés, que é uma repetição também, com acréscimos informativos, de informações vindas do capítulo 1 e também de outras fontes do Pentateuco.
Mas tirando essa parte, essa perícope do capítulo 6, que vai do versículo 14 até o versículo 27, o restante, o que sobra, portanto, do capítulo 6, ou seja, o versículo 28 ao 30 e o versículo 1 ao 11, é basicamente repetição, essencialmente a repetição do que a gente já vai começar e já começou a ver aqui no capítulo 3, tá bom? Vamos então para o versículo segundo, vamos pular aqui a referência a Atos 7, 30 e 35 e a 13, 17. Deixa eu só ir a 13 e 17, que essa aqui eu acho que eu não vi nos outros vídeos. Atos 7, 30 e 35 a gente já viu várias vezes, né? Mas Atos 13, 17 eu acho que eu não sei se a gente viu. Vamos lá, Atos 13, 17. Diz assim: o Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou este povo no tempo em que habitava na terra do Egito, de onde os tirou com o poder de seu braço. Beleza, agora vamos então ao versículo 2. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Veja, o que saía entre parênteses, ou seja, não está presente no texto original. Então, o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama do meio a uma sarça, que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Aí ele manda ver Deuteronômio capítulo 33, versículo 16. Vou aqui na minha Bíblia, capítulo 33, versículo 16. Os frutos excelentes da terra e tudo o que ela contém, possa o favor daquele que habitou na sarça repousar sobre a cabeça de José, sobre a fronte do eleito entre os irmãos. Aquele que habitou na sarça é uma referência clara a Deus, ou seja, o escritor, o povo da época do escritor, e por assim dizer, os israelitas, os hebreus, os judeus como um todo, sempre acreditaram e continuam acreditando, sempre interpretaram e continuam interpretando que aquele que estava falando do meio da sarça ardente era o próprio Yahvé, era o próprio Deus, tá ok? Só para deixar claro, porque já vimos aqui no nosso canal comentários, já lemos comentaristas dizendo que não, porque quem fala ali de dentro da sarça é o anjo, Deus não está ali, naquele momento é o anjo de Deus, ou uma outra coisa, uma outra pessoa que está falando com Moisés, né? E aí a gente tem aquela interpretação também de que não, é Deus, só que Deus está falando na imagem de um anjo, mas é o próprio Deus. E tem ainda uma outra interpretação, coisa nenhuma, são ambos, né? São ambas as coisas, são ambas as pessoas. Dentro da sarça ardente, você tem Deus e você tem o anjo do lado dele. Seja como for, a gente tem que se perguntar, ok, mas como que o leitor primeiro destes textos interpretava o que ele, o primeiro leitor, o primeiro destinatário deste livro, deste texto, entendia este texto quando ele lia? Ele entendia que era Deus que estava na sarça, ok? Deus que falava com Moisés ali dentro da sarça. Aí vem o versículo 3. Abro aspas. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor, versículo 4, que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Veja, vendo o Senhor, que ele se aproximou para ver. Moisés, Moisés. Aí ele vai dizer, eis-me aqui, respondeu ele. 5. E Deus, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Aí ele vai mandar ver algumas passagens, como Josué, Gênesis, mas tudo isso já vimos, né? Vai ter aquela comparação de Josué com Moisés, que ambos vão receber essa ordem para tirar a sandália de seus pés, porque a terra é santa e tal. Aí vem o versículo 6. Eu sou, ajuntou ele,
o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Deus dá-se a revelar, dá-se a conhecer para Moisés, primeiramente assim: eu sou o Deus dos teus antepassados. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Aí acaba o primeiro parágrafo. Aí vem o segundo parágrafo. O Senhor disse: eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. 8. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os iteus, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Aí a outra questão aqui deste capítulo, que vimos batendo constantemente, vimos lembrando consistentemente, é a tradução, né, da expressão terra que mana leite e mel. E já explicamos que há possibilidades interpretativas aqui, possibilidades tradutivas aqui. Por exemplo, terra que mana seria terra que corre, uma alternativa para terra que mana seria terra que corre. Terra que mana leite, esse leite poderia ser gordura, poderia ser óleo e poderia ser até petróleo, porque um óleo que corre na terra pode ser interpretado como o óleo da pedra, né? O óleo da terra, petróleo. Então pode ser sim petróleo, mas não porque eles explorariam petróleo como a Petrobras, ou a Chevron, ou a Exxon, ou seja lá qual for a empresa hoje faz. Não, é claro que não. Mas esse petróleo, esse óleo aqui seria o betume. O mesmo betume tão importante para eles naquela época, o mesmo betume que foi utilizado por Noé para calafetar a arca, né? E possivelmente o mesmo betume que foi utilizado pela Joquebede para calafetar o cesto, né? De hora de vime, hora de madeira de acácia, hora de bambu, dependendo da tradução, como vimos no comentário ao capítulo anterior, né? Mas é um cesto que ela faz para colocar Moisés e aí alijá-lo nas águas do Nilo. Então pode ser terra que corre, terra que mana. Esse leite aqui pode variar de leite até a gordura, chegando até petróleo, passando por óleo. Olha que coisa interessante. Quer ouvir um pouco mais, conhecer um pouco mais desse debate, dessa tradução e tudo mais? Volta aí nos meus vídeos que você vai ver, tá? E aí também tem mel, né? Terra que mana leite e mel. E esse mel a gente viu que há comentaristas que vão dizer, como Victor Hamilton, não é mel coisa nenhuma, é resina. Eu, por exemplo, acho melhor colocar seiva, né? Ou deixar mel mesmo, por conta da tradição, da transmissão desse texto, né? Da tradução da história da tradução desse texto. Então, mas se deixar mel, eu sou a favor de colocar uma nota de rodapé para explicar ao leitor: olha, esse mel aqui não necessariamente é mel de abelhas, pode ser mel de qualquer outra coisa, porque mel é entendido como sendo, para nós, né, hoje, praticamente sempre mel de abelhas. Porém, existem na natureza outros tipos de mel, né, outros meles, mel de flores, assim, mel feito com outros vegetais e tudo mais. E a resina é uma opção tradutiva válida, porém eu não acho adequada, dado assim o caráter, né, da receptividade hoje desse texto por um leitor que certamente não vai compreender, não vai entender. Então é mais fácil colocar a palavra mais fácil, mais assim, chã, no corpo do texto, e aí sim, lá na nota de rodapé desse texto que você vai fazer para comentar essa palavra, aí sim você traz ali as possibilidades, entre as quais resina ou seiva, como eu acho melhor que resina. Por quê? Porque pode ser inclusive sumos de frutas, de sucos, sumos, enfim, bebidas que se faz, que possa se fazer com vegetais, com frutas e frutos e tudo mais, com óleos que você adquire enfim,
da maceração de sementes, né? Como hoje você pode espremer sementes e dali você extrai um óleo, né? Você extrai óleo de sementes, óleo de castanhas, esse tipo de coisa. Então pode ser isso também. Pode ser que a tradução esteja querendo, o texto esteja querendo transmitir a mensagem de que aquela terra é uma terra que mana, ou seja, rica em minerais, como o óleo que você tem na própria, o betume, né, o alcatrão, segundo a Bíblia Peshita, vai colocar alcatrão, né? E você também tem ali, além de ser uma terra ser rica em minerais, como esse óleo, como aqui colocado como leite, também seria uma terra rica em vegetais, né? Ou seja, aqui representado por mel, mas que pode ser toda essa gama variada de extratos, né? de cascas de árvores, raízes, o próprio mel das abelhas e tudo mais. Fizemos um comentário muito interessante também sobre as vezes em que aparece a palavra mel na Bíblia, e vimos que, até no Novo Testamento e tal, e vimos que realmente há passagens que fica claro que a palavra mel quer dizer mel de abelhas mesmo, né? Indelevelmente, e assim, sem que haja nenhuma confusão. Mas há passagens em que a palavra mel aponta para uma outra significação, que não seja mel de abelhas, estritamente mel de abelhas, tá ok? Mas vamos continuar aqui. Vamos lá, versículo 9. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Então, quer dizer, agora é que chega até Yahvé os clamores dos israelitas. Só que pergunta-se, né? Os israelitas estão clamando só agora? Não, eles estão clamando há dezenas ou centenas de anos. Aí ele continua, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Só agora, Yahvé, que você viu, mas o seu povo está sofrendo dessa mesma opressão há dezenas de anos, né? Ou centenas. Aí vem o versículo 10. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Veja, tirar do Egito. Não é para ir ali rapidinho e voltar, não é para dar uma fugidinha no deserto, para fazer uma adoração, fazer um clamor, enfim, fazer uma oferta a Deus e voltar. Não, é para sair, para ir embora, para nunca mais voltar ao Egito. 11. Moisés disse a Deus. Aí foi a primeira esquiva de Moisés, a primeira desculpa esfarrapada de Moisés. Veja, tenta se colocar no lugar de Moisés. Você acabou de ver o próprio Deus, primeiramente aqui colocado como o anjo do Senhor, e depois essa identidade é associada à pessoa do próprio Deus. Então é assim, podemos dizer à luz do texto, o próprio Deus que aparece para Moisés. Portanto, então, de novo, coloque isso aqui no lugar de Moisés. Deus aparece para você, fala com você. Isso já é tremendamente incrível, estupendo. Fala com você, e você ali, além de estar ouvindo e vendo o próprio Deus, mesmo que travestido de anjo, né? Mesmo que na imagem de um anjo, mas você está vendo aquela criatura angelical, aquela criatura sobrenatural na sua frente, uma teofania, uma epifania. Só isso assim, uma coisa, um motivo para você já ficar de boca aberta, assim, totalmente na mão daquele ente, daquele ser, à disposição daquele ser, sob o comando daquele ser, né? Se jogar de cabeça, de corpo e alma ao querer daquele ser, tá? Então, só por conta dessa aparência, dessa aparição, tá ok? Mas mais do que isto, esse mesmo Deus que aparece, ele não apenas aparece e você tão somente o vê, que já seria uma visão tremenda. Ele fala com você. Aí ele fala com você ele não te ameaça, não. Ele não fala com você te colocando um terror. Não, ele fala com você te prometendo te colocar assim, em alto lugar, entendeu?
dizendo que vai usar você. Ele poderia usar qualquer outra pessoa, mas ele está escolhendo você. Você vai ser o cara usado por ele, abençoado por ele. Então toda aquela coisa de glória ali na sua frente. Aí o Moisés, com pouca fé, que isso ninguém vai falar na sua igreja, só aqui no nosso canal, com pouca fé, vai mandar a primeira desculpa esfarrapada. Cagão que ele era, medroso que ele era. Exalta-se muito por aí afora em comentários, já vimos isso, a coragem de Moisés. Ele tinha coragem até a página 28, entendeu? De certa página para lá, de certo momento para lá, ele era cagão como eu, você ou mais. Então aqui Moisés já dá a primeira esquiva. Quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Quer dizer, Deus acabou de falar que vai ser você que vai, eu vou com você. Tá vendo aqui essa coisa, essa glória, essa imagem estupenda, divina que acontece, esse milagre que está acontecendo na sua frente, de uma sarça que queima e não se consome, e um ser como eu, como nenhum outro lá, falando com você, te dando atenção a você, um ser insignificante. Pois é, então eu estou falando porque vou com você, estarei com você, e você pega e me fala e fica botando desculpa esfarrapada, perguntando a mim quem sou eu para ir ter com o faraó. Como assim quem sou eu, meu filho? Não é, a questão não é, a pergunta não é quem é você, a pergunta é quem irá com você, quem estará com você. Você vem e fala, você tá me vendo aqui, porra, e vai falar quem sou eu para... Porra, você tá se achando a última tampa da Coca-Cola, porra. Você não entendeu o que tá acontecendo aqui, Moisés? Aí vem o versículo 12. Eu estarei contigo. Claro, Deus, com muita paciência. Ele vai lá, meu filho, eu estarei contigo. Quer dizer, não era nem preciso dizer isso aqui. Não era nem preciso dizer isso aqui. Por quê? Porque no versículo anterior, no versículo 10, ele já havia falado para Moisés: vai, eu te envio. Vai, eu te envio ao faraó. Aí então Deus repete, calma, eu estarei contigo, versículo 12, respondeu Deus, e eis aqui um sinal, ainda vai dar um sinal para tranquilizar o camarada, e eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quer dizer, Moisés ainda, Deus percebeu isso, estava duvidando do chamar de Deus ali, talvez até mesmo duvidando da identidade daquele que estava a falar com ele. E aí ele diz, eis aqui um sinal de que sou eu, que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Bom, aí aqui fica uma coisa subentendida aqui, né? Porque na verdade assim, esse versículo aqui, versículo 12, é uma evidência para mim de que estamos retroprojetando, estamos diante de uma retroprojeção, estamos diante de alguém, de um autor que escreve após o fato, né? Obviamente, mas assim, mais do que isso, de alguém que escreve projetando no personagem fictício Moisés e no personagem fictício aqui Yahvé, uma conversa, uma fala que vai surtir, que vai causar como efeito determinada coisa. Mas aqui você já consegue ver a intenção do autor. Porque o que acontece? Quando ele diz assim, eu estarei contigo, respondeu Deus, e eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Opa, um sinal, preste atenção, um sinal. Aí ele fala, eis aqui um sinal que vai, de que sou eu que te envio. 2 pontos. Aí você pensa, bom, ele vai agora falar, né? Yahvé, o personagem aqui vai falar que sinal é esse, né? Aí fala assim, quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Isso não é sinal. O sinal não é este. Servir a Deus nesta montanha não é sinal de que Deus está com ele. Porque a ação de servir não é de Deus. O sinal quem tem que dar é Deus. O sinal é uma ação
comprobatória da parte de Deus. É um atuar do Deus, não do Moisés. Mas o servir a Deus é uma ação de Moisés com o seu povo. Portanto, ou o sinal aqui é o sinal que é dado por Moisés e o seu povo, ou não tem sinal nenhum. E é claro que é a segunda opção. Aqui não está expresso sinal algum, porque se fosse Moisés dizendo, olha, eu vou te dar, Yahvé, um sinal de que eu estarei contigo, de que nós seremos fiéis a você. Quando sairmos do Egito, nós prestaremos culto a você aqui nesta montanha. Aí sim faria sentido, um sinal de adoração, de fidelidade, né? Beleza, mas como foi Deus que falou para Moisés, é como eu chegar para você e falar assim, olha, eu chegar para minha esposa e falar assim, olha, vou te dar um sinal de que eu sou fiel a você. 2 pontos. O sinal é esse, 2 pontos. Você me enviará flores e chocolates no dia do nosso casamento, ou você me fará tal coisa. Não, pera aí, meu filho, você está querendo me dizer que você vai me dar um sinal? E aí na frase seguinte você fala que eu é que vou te dar um sinal? Não sou eu que vou te dar sinal. Quem está prometendo me dar sinal aqui é você. Então não tem coerência você falar que vai me dar um sinal e depois o sinal é eu te adorar. É eu com o povo de Israel parar tudo no monte e adorar você. Então, por isso é que eu falo, o sinal não é este. O sinal a gente vai ver só mais à frente, que é quando, lá no capítulo 19, quando o povo definitivamente sai, ele vai até o monte, este mesmo monte aqui, Sinai, / Horebe, e vai acontecer uma coisa lá. Vai acontecer uma coisa lá, que, infelizmente, a Bíblia, Ave Maria, não coloca a referência aqui de vertical, né? Para você ler Êxodo 19. Mas se você for lá Êxodo 19, você vai saber que sinal é esse que Deus dá. É quando o monte Sinai fumega. O monte Sinai fumega. Vou tentar achar aqui na minha Bíblia física. Aqui, vamos pegar aqui versículo 16, né? Êxodo 19, versículo 16. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência, e assim ele continua. Então, este aqui aqui sim você vê no capítulo 19, versículo 16 para frente, aqui sim você vê Deus agindo, um atuar de Deus, uma ação divina, ou seja, um sinal de Deus e não de Moisés, do povo ou de quem quer que seja. Portanto, o sinal prometido aqui em Êxodo 3:12 só vai ser executado lá em Êxodo 19, do 16 em diante. Ou seja, é Deus descendo mais uma vez, só que agora não apenas para falar com Moisés, mas para se manifestar em uma nova teofania, em uma nova epifania, a todo o povo de Israel acampado ali naquele monte, neste mesmo monte, né? Havendo inclusive trepidar do monte e um fogo, o monte fumegou, uma coisa ainda mais tremenda do que este ainda modesto fogo desta sarça aqui neste episódio do capítulo 3. Então, Deus promete uma coisa ainda mais tremenda e que vai acontecer somente se Moisés aceitar o ide, o chamar de Deus, cumprir a sua missão e o povo saindo. Lá no capítulo 19 vai ocorrer este evento aqui. Portanto, aí vamos lá, é o que eu estava falando, a questão da retroprojeção.
o tradutor, o autor deste texto aqui, do capítulo 3º, ele já sabe o que vai acontecer lá no capítulo 19, até porque provavelmente foi ele quem escreveu o capítulo 19. Só que ele coloca na boca de Yahvé aqui, porque a Yahvé é um discurso direto aqui, é Yahvé falando, tá? É o personagem Yahvé falando. Ele coloca na boca de Yahvé a mensagem de que Yahvé está prometendo um sinal a Moisés. Mas aí ele não revela aqui que sinal é esse. Ele só vai revelar lá. Mas fica incoerente, porque se ele colocasse assim aqui no capítulo 3º, Yahvé falando assim para Moisés: Moisés, faça isso e eu te enviarei um sinal. Ponto. Aí Moisés ou perguntaria que sinal é esse, ou não perguntaria, mas ficaria satisfeito. Puxa, Deus vai me dar um sinal surpresa, né? Ele não revelou qual será, mas ele me prometeu de qualquer maneira um sinal. Então, opa, eu tô mais motivado a fazer a vontade dele. Não, só que o personagem Yahvé, ele ensaia dizer o sinal, só que ele não diz. De novo, eu estarei contigo, respondeu Deus, e eis aqui um sinal, e eis aqui, vou te falar agora, ó, e eis aqui um sinal de que eu sou que te envio. Quando tiveres, aí não revela o sinal. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Não, o sinal é o fumegamento do monte. Então, muito provavelmente aqui, Moisés já sabia, muito provavelmente, considerando que isso aqui não fosse uma ficção, né? Moisés, Deus, aliás, Yahvé, ele revela para Moisés aqui no capítulo 3º, em detalhe, o que vai acontecer. Ou seja, ele revela que haverá um trepidar do monte, haverá uma manifestação no cume daquele monte, um fumegamento, enfim. Moisés está ciente disso aqui, passa a ficar ciente disto aqui, e vai do capítulo 3º até o capítulo 19, sabendo que vai acontecer isso lá no 19. Certo? Sabendo que vai acontecer isso quando eles saírem do Egito. Moisés sabia. E o autor, porém, ele coloca Yahvé dizendo que vai revelar um sinal, mas não revela. Ele faz o Yahvé, o personagem Yahvé, dizer que vai revelar agora, eis aqui, agora um sinal, mas ele acaba não revelando que sinal é esse. E o sinal só vai ser revelado no capítulo 19. Ou seja, esse jogo textual, esta característica prosaica, né, de prosa, de uma narrativa, na verdade, muito assim, muito simples, muito frágil, né? É típica de uma narrativa muito ainda incipiente, muito antiga, de milênios atrás, e é típica de uma narração, né? De uma narrativa ficcional. É uma construção ficcional. Por quê? Porque toda construção ficcional, quando ela é feita por um narrador, por um autor, um escritor que não tenha amplo domínio da prosa, amplo domínio da narrativa, das técnicas de escrita, essa narrativa ela começa, se desenvolve e termina deixando falhas. Você percebe as falhas. Que tipo de falha? Todo tipo de falha, mas alguns tipos de falha, por exemplo, são esses de construção. Ou seja, falta de coerência, de coesão, porque pega-se um personagem, por exemplo, que vai lá na frente, e o autor já sabe isso, porque ele que é o criador do personagem, fazer determinada coisa, dizer determinada coisa, e aí aqui, parágrafos antes, capítulos antes, esse narrador que já sabe o que vai acontecer com o personagem, ele sem querer ele acaba deixando escapar o que vai acontecer, ele sem querer acaba deixando escapar, enfim, acaba revelando uma falha de construção, uma falha de coerência interna, como esta aqui. Então, este versículo 12 do capítulo 3º, da forma como ele é construído e lendo em consórcio com o capítulo 19,
versículo 16 para frente, você fazendo essa ligação, harmonizando estas passagens, fica muito claro que o capítulo 19 é o complemento do capítulo 3 e que, desta maneira, o autor, o escritor que escreveu o capítulo 3 provavelmente foi o mesmo que escreveu o capítulo 19, versículo 16 para frente, e que este mesmo autor, escritor, tendo ambas as histórias na sua cabeça, ele, ao sentar lá para poder redigir, ele acaba não dando a harmonia necessária, não construindo o mistério da maneira necessária, e acaba revelando uma incongruência, acaba deixando passar uma inverossimilhança, porque não é verossímil que Deus chegue para Moisés e fale, vamos lá, ele diz assim: eis aqui um sinal de que sou eu que te envio, 2 pontos. Aí, após os 2 pontos, ele não envia, ele não mostra sinal algum, ele apenas revela que o povo vai adorá-lo no monte. E aí ele não fala nada sobre o tal sinal que ele acabou de dizer que falaria, que revelaria. É preciso que você vá até o capítulo 19 para conhecer o tal sinal. Ou seja, é uma falha de construção narrativa. Tá ok, gente? Então, mais uma evidência de que estamos lidando com textos ficcionais. Você quer usar isso para a sua fé? Use. Você usa o texto que você quiser para a sua fé. Até bula de remédio você usa para a sua fé. Tá? Você pode acreditar em qualquer coisa, no agir de Deus, aplicar isso à sua vida, com base nestes textos aqui, no Pentateuco inteiro. Não tem problema nenhum, porque fé é fé. Fé é fé. Tá? Você pode usar para aplicação na sua vida prática textos filosóficos, textos que contam histórias verdadeiras ou fictícias, textos sagrados ou não sagrados, tanto faz. Aí é você e com a sua consciência, com o seu Deus, com a sua crença. Agora, eu estou fazendo aqui uma análise técnica também, não apenas espiritual das passagens, não apenas religiosa, não apenas teológica, exegética, teológica das passagens, mas também exegética, entendeu? Então eu não posso fingir que eu não estou vendo, que eu não tenho os conhecimentos exegéticos que eu possuo, fingindo que eu não estou diante, que eu não estou vendo tais incongruências, falhas, ou mais seja lá o que for que a gente vê. E vocês que me acompanham no meu canal sabem que a gente já tem esse costume, né? São vários vídeos que a gente, ao examinar o texto bíblico, a gente examina também exegeticamente, e ao se deparar com possíveis ou até certos defeitos, a gente expõe, a gente comenta, a gente traz aqui à luz, até porque este tipo de assunto é o que menos é visto. O que mais você vê no YouTube, e nas igrejas, e nos livros e tudo mais, são só os outros comentários, né? Os comentários religiosos, até mesmo teológicos. Os exegéticos para valer, exegese pura, não contaminada com religião, com igreja, esses comentários, poucos são os seres que estão na internet e fora dela também, te oferecendo a você os comentários enfim, deslindando para você as possibilidades interpretativas. Poucos são os que fazem isso, porque quase todos são pastores, membros de igreja, teólogos, que vivem às expensas de dízimos e ofertas, ou simplesmente, se não vivem, apenas estão ali dentro daquele sistema de crença. Então vai fazer uma leitura sempre contaminada. Então aqui a gente não tem esse problema. Vamos lá então, versículo 13. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o meu nome, qual é o seu nome? Aí a segunda desculpa esfarrapada de Moisés. Aí Deus, com muita paciência e tal, Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou.
E ajuntou: eis como responderás aos israelitas. Abre parêntese. Aquele que se chama, fecha parêntese, eu sou, envia-me junto de vós. Ou seja, esse texto que está entre parênteses não consta no original, né? 15. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas. Então, primeiramente, Deus envia Moisés ao povo. É Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Pausa para comentar. Veja, é Javé. Javé porque a Bíblia pastoral, a Bíblia Ave Maria usam muito Javé, né? É Javé. Veja, não é eu sou. Aí volta o nome de Deus ser Javé. Então, ora, o nome de Deus é eu sou, como está aqui no versículo 14. Esse seria o nome de Deus, eu sou. Ora, o nome de Deus é Javé, como aqui no versículo seguinte, né? No versículo 15. É Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Isso aqui é Moisés ouvindo de Deus o que ele deveria falar para o povo. Esse é o meu nome para sempre. Deus falando para Moisés falar. Esse que? Javé ou eu sou? Javé. Esse é o meu nome para sempre. E é assim que me chamarão de geração em geração. Assim como Javé. É por isso que você não vê na Bíblia toda hora sendo utilizado eu sou para se referir a Deus. Só aqui mesmo, no versículo 14. Mas você vê Javé. Por quê? Porque é assim que me chamarão de geração em geração. Ou seja, Javé e não eu sou. Então, tem gente aí que fala muita besteira. Que o nome de Deus é eu sou. Esse aqui é o nome. Não, meu filho. O próprio Deus, ele afirma no versículo 14 que o nome dele é eu sou. E no versículo 15 ele afirma que o nome dele é Javé. É você que vai agora definir, você que vai querer ser mais realista do que o rei. Você vai querer saber mais do que o próprio Deus qual é o nome de Deus. Mas na verdade nós sabemos que para além dessa discussão infrutífera, o nome de Deus é o nome que o autor quer dar para Deus. É o nome pelo qual os autores, os sacerdotes, a classe nobiliárquica daquele povo chama. É o nome pelo qual eles chamam. Ora, se chamarem de João, vai ser João. Ora, se chamar de José, vai ser José. E se depois, mais à frente, chamar de Mona Lisa, vai ser Mona Lisa. Então, para com esse negócio de achar que não, Deus tem um nome. Não, Deus não tem um nome. Deus, ele tem um nome que o escritor quer dar para ele. Então, é o Shaddai, é Adonai, Iavé, Javé, Deus, Senhor, eu sou, grande eu sou, é o Shalom, é o sei o que, sei lá mais o que, Elion, tudo isso aí, meu filho, isso aí tudo são vários e vários e vários nomes que o sacerdote, esse ou aquele outro, nesse tempo, naquele tempo, neste livro ou naquele livro, escolheu dar para o mesmo ser, para o mesmo Deus. E isso é assim em várias outras religiões, em todas as outras religiões. Né? Por exemplo, lá no Islã são 90 e tantos, 99 parece nomes que se dá a Deus ou alguma coisa assim. Eu não sou especialista em Islã, mas enfim, são vários nomes. Né? E em todas as religiões, os deuses vão recebendo. Na mitologia grega, por exemplo, você tem vários nomes para se referir a Zeus. Aí mistura com a mitologia romana, aí já vira Júpiter, entendeu? Em qualquer religião é assim, tá ok? O próprio Jesus, ora é Jesus, ora é Emmanuel, né? Num certo versículo específico, Emmanuel, né? Ora é Senhor, ora é Senhor Jesus Cristo, ora é nosso Senhor Jesus Cristo. Então depende do escritor e até do tradutor, que às vezes adorna um pouco, né? Adereça um pouco esse nome, inventa, digamos assim, ou aumenta esses cognomes, esses apodos, essas alcunhas utilizadas para se referir ao mesmo personagem.
Vamos voltar lá para ver a nota de rodapé? Depois a gente continua no texto. Ele comenta aqui na nota, vocação de Moisés. Vê que é uma nota só, ó. Enorme a nota. Vocação de Moisés. Este longo episódio do encontro e diálogo entre Deus e Moisés abrange uma grande riqueza de conteúdo e, portanto, reflete uma variada intencionalidade dos redatores do livro. O Deus que se revela a Moisés é o mesmo Deus dos patriarcas. Trata-se de um Deus que se interessa pela situação do fraco e marginalizado sem perder a transcendência. É o que se deduz de sua manifestação por meio do fogo e do caráter sagrado que o lugar adquire. A aproximação de Moisés e do ser humano não se faz de qualquer modo. Deve tirar as sandálias e cobrir o rosto em atitude de respeito e de veneração. Os versículos 7 a 15 descrevem a vocação de Moisés e a missão a que é chamado. Vocação e missão dão forma a uma única realidade e dão conta, além disso, da revelação completa por Deus de sua essência mais íntima. No meio do grande número de divindades que certamente se conheciam naqueles lugares, nenhum manifestou sua essência nem seu interesse por um punhado de escravos deserdados. Na revelação da identidade divina e de seu compromisso total e eterno com o oprimido, adquire um novo sentido na época do exílio israelita em Babilônia, de 587 a 534 AC. Esta é a boa notícia. O Deus ou deuses que o Deus ou deuses que justificam a opressão e as políticas do faraó não tem nada a ver com o Deus da justiça e da liberdade. Eu sou é o Deus que resgata, o Deus que aposta tudo a favor da vida e da liberdade do oprimido. Ou seja, vimos na nota de rodapé da NAA e também da TEB que esta expressão eu sou pode ser eu sou o que serei, ou ainda, como diz a NAA, eu sou o que estou contigo, eu sou o que estarei contigo. Ou seja, eia, tenha ânimo, eu sou o que estarei com você. Então, a revelação do nome de Deus também é uma mensagem, não é apenas um nome. José, Maria, João, Bruno, Alfredo. Não, é uma mensagem. A revelação do nome de Deus é uma mensagem, uma promessa mais do que uma mensagem de que Deus estará protegendo aquele povo. Ele continua assim: talvez Moisés, tal qual acontece conosco, entendesse como demasiado complexa a situação e avaliasse como uma competição extremamente desigual, pois o referencial gravado em sua consciência e na de seu povo é que o Deus ou os deuses do faraó abençoam, aprovam e acompanham a política opressora egípcia. Essa seria a vontade divina e, portanto, intocável. O diálogo de Deus e Moisés e as preocupações que ele dirige a Deus refletem esse esquema mental que nós ainda empregamos. As palavras de Deus são esse traço da consciência de Moisés que se revolta contra uma suposta vontade divina que aniquila pouco a pouco a vida humana e a existência do povo. É fundamental que, quando há dúvidas sobre a autêntica identidade de Deus, sobre sua genuína vontade e sobre o sentido de qualquer texto da Escritura, se volte à passagem de Êxodo 3, do 7 ao 15. É o critério máximo que não pode ser derrogado por nenhum outro. Nem mesmo Jesus o aboliu, mas sim ratificou-o e levou-o à máxima plenitude. Ou seja, o diálogo que Deus tem com Moisés reflete um esquema mental, né? Essas palavras de Deus são esse traço da consciência de Moisés que se revolta contra uma suposta vontade divina que aniquila pouco a pouco a vida humana e a existência do povo. Então Moisés eu não concordo muito com essa nota de rodapé, porque dá a entender que Moisés poderia estar ali acreditando que era vontade de Deus a opressão do seu povo. Era da vontade de Deus que o seu povo estivesse passando pelo que estava passando, né?
Não sei se eu entendi muito bem, mas enfim, no todo, a nota muito boa, né? Uma nota longa muito boa. Vamos continuar então o próximo parágrafo. 16. Vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão. Agora ele está mandando Moisés ir a quem? Ir a os anciãos, né? Ir aos anciãos. Primeiramente ele ia ao povo e depois ele ia pegar a puridade, só os anciãos, reservadamente, e continuar a conversa. Mas basicamente para dizer a mesma coisa. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse-me: eu vos visitei e vi o que se vos faz no Egito. 17. E disse: eu vos tirarei do Egito, onde sois oprimidos. Veja o uso da segunda pessoa do plural, né? Mais do que até na Bíblia do Padre Matos Soares, né? Sem contar, assim, muito mais erudita, muito mais clássica a tradução do que as outras que vimos, né? NAA, TEB, enfim, todas as demais aí que a gente viu até aqui. Eu vos tirarei do Egito, onde sois oprimidos, para fazer-vos subir, para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terra que mana leite e mel. Quer dizer, de novo fala que vai a expressão terra que mana leite e mel, e deixa bem claro para Moisés, para que ele deixe bem claro para os anciãos, que o objetivo de Deus aqui é tirá-los dali para levá-los para uma outra terra. Ou seja, não é para ali e voltar. Não é para ali no deserto rapidinho brincar de sair e voltar. Não, é para sair para sempre. Por que eu estou dizendo isso? Porque na sequência vai vir uma coisa interessante. 18. Eles ouvirão a tua voz, irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito e lhes direis. Agora é um terceiro interlocutor. Agora Moisés já falou com o povo, chamou os anciãos para falar-lhes a puridade. Aí dali eles pegam Moisés e os anciãos e vão todos para falar com, agora dessa vez com o faraó. Aí preste atenção agora. Eles ouvirão a tua voz, irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito e lhes direis. Aí olha o que Deus manda Moisés falar para Faraó. O Senhor, o Deus dos hebreus, nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto a 3 dias de caminho para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Olha que malandragem. A intenção não era levar o povo para fazer sacrifício. A intenção era levar o povo para ir embora, para nunca mais voltar. Mas Deus manda Moisés mentir para o faraó. Olha, fala para o faraó que você só vai ali oferecer um sacrifíciozinho e já volta. Fala para o faraó que você só vai a 3 dias de caminho com o seu povo, porque houve um evento aqui muito interessante, que o seu Deus apareceu para você e tal, e pediu que você e o seu povo oferecessem sacrifício lá no deserto. Então fala para Faraó, não fala toda a verdade não fala que vocês vão sair para nunca mais voltar não, para uma terra que mana leite e mel e tudo mais. Não fala isso não. Fala que você só vai ali, que você só pede licença do Faraó, que lhe deixe sair com todo o povo para ir ali rapidinho oferecer um sacrifício e voltar. Em outras palavras, é esta orientação que Deus está mandando, está passando para Moisés falar para o Faraó. Ou seja, em outras palavras, a orientação que Deus dá a Moisés é para que ele minta para o Faraó e não revele o real motivo de Deus para com o seu povo. Aí ele continua: eu sei, aí olha que coisa interessante, eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir se ele não for obrigado pela força. Então Deus está falando para Moisés que sabe que de antemão que Faraó não vai acreditar em toda aquela história e que só vai permitir que eles saiam quando Deus agir com força. Então por que diabos você, Yahvé, está pedindo para Moisés gastar saliva, ir lá na frente do Faraó não sei quantas vezes, pedir? Você já não sabe, já não está até dizendo de antemão para o próprio Moisés
que isso não vai rolar, até desanima, né? Tipo, pô, caraca, Deus mandou ir lá falar com o faraó, mas ele já falou que o faraó não vai ouvir. Ah, vou ter que ir lá, tá bom. Ah, Deus é Deus, né? Tá mandando eu ir, fazer o quê? Que chato. Tá, ó, faraó, olha só, deixa eu sair. Ah, não, não vou deixar não. Ah, já sabia, tá bom, tchau. Aí depois, 2 vezes. Volta lá, fala com o faraó, pede de novo. Ah, mas Deus já falou que ele não vai deixar, só quando Deus agir com força. Não, mas volta lá que eu gosto de brincar com você. Eu gosto de brincar com os personagens, eu gosto de brincar com as pessoas. Então, é um Deus maluco, é um Deus louco, sádico, né? Sacana, como todos os outros deuses daquela mesma região e outras do mundo inteiro naquela época. Deuses que têm esse comportamento vingativo, sacana, imoral, pouco inteligente, etc, etc. Por quê, gente? Porque não tem Deus ali, meu Deus do céu. São personagens, são criações literárias, fictícias, de pessoas que estão escrevendo um texto. Aí ele continua: mas estenderei a mão e ferirei o Egito com toda a sorte de prodígios que farei no meio deles. Ou seja, ele está se referindo aqui às 10 pragas. Depois disso, só depois que eu atuar com a minha força, que fizer miséria, matar um monte de gente, sacrificar um monte de gente lá, é sapo, é morte de primogênito, é mosca, não sei o que, é rio que vira sangue e tudo mais, só depois é que o que vai acontecer? Ó, depois disso, o faraó vos deixará partir. Ou seja, mas aí, enquanto isso, Moisés, vai lá, pede lá, depois pede, se humilha mais uma vez, aí se humilha de novo, gasta saliva, tá? Eu gosto. Enquanto isso eu vou comendo minha pipoquinha aqui, que eu já sei que não vai dar em nada esse sacrifício aí, essa ação de vocês aí, mas eu tô mandando que vocês façam assim mesmo porque eu gosto de comer uma pipoquinha e me divertir aqui vendo vocês fazendo isso. Entendeu? É claro que não adianta, gente, se você for procurar lógica nisso, não vai ter lógica. Aqui no meu canal é legal por quê? Porque aqui a gente pega o texto e entra no mais profundo do texto. A gente pega a camada mais interna, mais íntima do texto e mergulha no profundo desse texto. A gente não fica só na compreensão textual, a gente vai na interpretação textual e na mais profunda camada interpretativa do texto. Doa quem doer. E como a gente não tem amarra teológica nem religiosa com ninguém, com pastor, com padre, com editora, com nada, com faculdade de teologia, com nada, né? A gente não tem nenhum compromisso com ninguém, a gente vai, nós e o texto, até onde for possível. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios, e quando partirdes, não ireis com as mãos vazias. Aí segura aqui, ó. Ele manda ver Sabedoria 10:17. Agora para achar sabedoria na Bíblia. Sabedoria 10:17. Achei. Aliás, um livro muito bom, hein? O de sabedoria. Pena que os evangélicos têm preconceito com a Bíblia católica. Eles estão perdendo a leitura. É como se fosse um livro de provérbios. Só que tem 50... 50 não. Deixa eu ver. Quantos capítulos? 19 capítulos, né? Bom, Sabedoria 10:17. Vamos lá. Deus aos santos o galardão de seus trabalhos. Aliás, deu, né? Eu falei Deus. Deu aos santos o galardão de seus trabalhos. Conduziu-os por um caminho miraculoso. Durante o dia serviu-lhes de proteção. E deu-lhes a luz dos astros durante a noite. Ou seja,
o galardão de seus trabalhos. Aqui galardão seria recompensa, né? Essa recompensa de que fala a sabedoria, aqui está fazendo referência a essa fuga, a esse êxodo do povo, né? Essa recompensa seria justamente o que está sendo narrado aqui, o que eu vou continuar aqui a falar para vocês. Cada mulher, aí voltamos para o texto, cada mulher pedirá à sua vizinha, cada mulher hebreia, tá? Pedirá à sua vizinha, e claro que não pode ser uma vizinha hebreia, ou seja, os hebreus moravam junto, no mesmo bairro, digamos assim, na mesma vizinhança que os egípcios, não havia separação, portanto. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa objetos de prata e de ouro. É claro que hebreu escravo não tinha ouro, né? Então, a hebreia ia ter que ir lá na casa da egípcia, bater lá, ó, você me dá o ouro que você tem aí, a prata que você tem aí? Aí o povo, mesmo depois de ter sofrido o pão que o diabo amassou por conta de Moisés e os israelitas, com morte de um monte de gente, um monte de traumas e tal, é só você ir lá e conhecer as 10 pragas para você saber o que vai acontecer com eles. Por um milagre, por uma atitude divina, ainda assim passa a adorar de paixão, a nutrir uma simpatia enorme, uma veneração verdadeira por cada um dos hebreus, a ponto de a hebreia ir na casa da egípcia. Olha, eu estou de saída aqui desse pardieiro que é o Egito, sabe, eu vou para uma terra que mana leite e mel maravilhosa. A terra lá mana leite e mel, mas mesmo assim, você me dá tudo que você tem aí, ouro, prata? Ah, sim, claro, como não? A casa é sua, pode pegar o que você quiser. E vestidos, e que porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Ou seja, né, porei sobre criança, adolescente não, porei sobre os filho e filha aqui filho de fé, né? Filho de causa, né? Ou seja, correligionário, né? Dependentes, né? Dependentes, ou seja, de qualquer idade. Assim despojareis os egípcios. Agora, cá entre nós, se Moisés existiu e houve essa fuga, que a gente já debateu sobre isso, vimos que dificilmente aconteceu 10% do que é relatado aqui em Êxodo, tá? No máximo. Mas enfim, se Moisés existiu e houve uma fuga, essa fuga, eu afirmo, tá? É a Alan que está falando, eu acredito assim, com certeza não foi dessa maneira. Foi com tiro, porrada e bomba. E o despojamento para ficar uma coisa assim lendária, né? E que de modo a enaltecer o agir de Deus, o despojamento do povo egípcio pelo povo hebreu foi feito dessa maneira aqui mitológica, essa maneira aqui sobrenatural. Não, que foi Deus que mudou o coração do povo, que devia estar puto da cara com cada israelita diante de tudo que acontecera com eles, mas foi Deus que mudou cada um dos milhares de corações dos egípcios, fazendo-os adorar de paixão cada um dos milhares de hebreus, a ponto de dar-lhes tudo o que eles tinham. Aí, é claro que não foi assim, foi roubo mesmo, foi furto mesmo, foi um despojamento na ponta da espada, isso sim. E se concedermos que foi um tocar de Deus no coração de cada egípcio, eu pergunto, por que então ele não tocou no coração do faraó? Porque bastaria tocar no coração de do chefe, que tem o poder de dar todo esse ouro e toda essa prata. Não precisaria tocar no coração e justamente no coração do faraó é que ele não tocou, né? Esse mesmo Deus que já tocou no coração de outro faraó, em outro texto, algures na Bíblia.
Então, realmente, são coisas que não fazem, claro que não vão fazer sentido o tempo inteiro, porque estamos diante de uma redação muito antiga, de uma narrativa ficcional muito antiga, né? Você não está lendo aqui Shakespeare, você não está lendo aqui Machado de Assis, né? Você está lendo uma coisa muito antiga. Bom, e assim termina. Tem uma nota de rodapé, mas não é do capítulo 3º. A Bíblia Ave Maria, ela economiza notas de rodapé. Só que as notas costumam ser muito boas. Então foi uma nota para um capítulo, mas valeu a pena. Eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, uma próxima Bíblia, mas o mesmo capítulo. Até a próxima, se Deus quiser.